para estudarmos, para descomplicarmos, para resolvermos mais uma questão de exame de ordem. Hoje vamos falar sobre teoria das invalidades, uma questão que foi apresentada no 35º exame de ordem unificado. Sem mais delongas, vamos diretamente para a questão, depois nós traçamos alguns parâmetros gerais. Essa questão vem da seguinte forma, eu vou ler aqui para vocês acompanhem aqui na tela, para que possamos ter o perfeito entendimento. Então a questão começa assim: Maurício, ator, 23 anos, e Fernanda, atriz, 25 anos, diagnosticados com síndrome de Down, não curatelados, namoram há 3 anos. Em 2019, enquanto procuravam uma atividade laborativa em sua área, tanto Maurício quanto Fernanda buscaram em processos diferentes a fixação de tomada de decisão apoiada para o auxílio nas decisões relativas à celebração de diversas espécies de contratos, a qual se processou seguindo todos os trâmites adequados deferidos pelo Poder Judiciário. Assim, os pais de Maurício tornaram-se seus apoiadores e os pais de Fernanda os apoiadores dela. Em 2021, Fernanda e Maurício assinaram contratos com uma emissora de TV, também assinado por seus respectivos apoiadores. Como precisarão morar próximo à emissora, o casal terá de mudar-se de sua cidade e por isso está buscando alugar um apartamento. Nesta conjectura, Maurício e Fernando conheceram Miguel, proprietário de um imóvel que o casal pretende locar. Sobre a situação apresentada, conforme a legislação brasileira, assinale a alternativa correta. Então, esse é o enunciado. Antes mesmo de lermos as alternativas, vamos fazer um passeio, vamos dar uma caminhada por esse Instituto de Direito, sua fundamentação legal, e depois nós voltamos aí para as alternativas, para identificar a alternativa correta. Bom, a gente observa que a questão versa sobre a teoria das invalidades, um combinado entre a Lei 3.146, que se traduz no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e do próprio Código Civil. Atentos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou de modo muito contundente o Código Civil, sobretudo o artigo 3º e 4º, sobretudo os dispositivos que estabeleciam a teoria das invalidades, que estabeleciam as incapacidades, teoria das invalidades não, que estabeleciam as incapacidades das pessoas naturais. O artigo 3º, a incapacidade absoluta, e o artigo 4º, a incapacidade relativa. Doravante, a partir da Lei 3.146 de 2015, as pessoas portadoras de deficiência não mais são considerados incapazes. E essa foi a mudança contundente na chamada teoria das incapacidades. Portanto, Maurício e Fernanda são plenamente capazes, possibilitando, a partir dessa legislação, que eles possam escolher 2 pessoas de sua confiança para que se tornem seus apoiadores, para que os auxiliem na tomada de decisões, na realização dos atos da vida civil. No entanto, mesmo que ele não tenha esses apoiadores, não tenha nomeado esses apoiadores, eles ainda assim devem ser considerados plenamente capazes. E é necessário a gente observar que, conforme o texto legal, há a possibilidade de terceiros com quem essas pessoas portadoras de deficiência contratem, que esses terceiros possam solicitar a assinatura ou, como dito na lei, a contrassinatura desses apoiadores. Então, se eles tiverem apoiadores, esse terceiro pode solicitar
que esses apoiadores, em conjunto com as pessoas portadoras de deficiência, assinem um contrato. Então, essa é a cena que nos mostra aí o caminho para a solução da questão. Vamos fundamentar isso? Acompanhe aí no slide, na tela, a fundamentação dessas assertivas que nós conversamos. Observe que o artigo 2º da Lei 13.146 traz o conceito da pessoa portadora de deficiência. Considere-se pessoa com deficiência aquele que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a deficiência, a partir da norma legal, é considerada como uma mera obstrução da participação dessas pessoas em sociedade em igualdade de condições, mas não é considerada razão de incapacidade. E em virtude dessa obstrução para participar nos atos da vida civil em pé de igualdade, é que a lei autoriza que essas pessoas portadoras de deficiência possam nomear 2 apoiadores para auxiliá-los na tomada de decisões. Essas pessoas são chamadas, de fato, apoiadores. A nomeação dessas pessoas não vai caracterizar ou descaracterizar a capacidade da pessoa portadora de deficiência, porque o artigo 6º, conforme vocês estão vendo aí na tela, afirma: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive a legislação traça uma série de circunstâncias, de atos aí, inclusive então, chamando a atenção para um rol exemplificativo. Olha só, vou ler de novo. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, pessoa portadora de deficiência, tem apoiador ou não, ela é capaz. E foi essa alteração que a Lei 13.146 fez no Código Civil. Retirou do artigo 3º e 4º a indicação da pessoa com deficiência como sendo relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Não há mais essa figura. A pessoa portadora de deficiência não é mais considerada incapaz. A partir da leitura do artigo 3º e 4º, está aí também à vista de vocês no slide, e à vista da assertiva expressa da Lei 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 6º, ao afirmar que a deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa. O artigo 1783-A, na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele faz uma alteração neste artigo 1783 do Código Civil. Esse artigo 1783 do Código Civil já existia. O que aconteceu é que essa lei incluiu o 1783, letra A. E o que está disposto nesse 1783, letra A? Vamos ler aí, ó. A tomada de decisão apoiada é um processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer a sua capacidade. Então, essas pessoas são apoiadores, vão auxiliá-los, vão oferecer informações, elementos para que a pessoa com deficiência, plenamente capaz, possa tomar as suas decisões.
1783-A, parágrafo 5º. Terceiro, com quem a pessoa apoiada tenha relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Então, se essa pessoa portadora de deficiência realizar um contrato, realizar um acordo, aquele com quem ela contratar pode exigir que esses apoiadores assinem conjuntamente esse documento. Tá certo? Esse era o passeio em termos de fundamentação legal que a gente precisava para responder as questões. Vamos voltar para as alternativas lá. Agora ficou fácil. Alternativa A. Maurício e Fernanda são incapazes em razão do diagnóstico de síndrome de Down. Não é essa a alternativa, porque a gente viu no artigo 6º que a deficiência não afeta a plena capacidade civil das pessoas. Então, letra A não é. Letra B. Maurício e Fernanda são capazes, por serem pessoas com deficiência apoiadas. Ou seja, caso não fossem apoiadas, seriam incapazes. Também não está certo. Porque a pessoa portadora de deficiência, ter um apoiador não é condição para que ela se torne plenamente capaz. O artigo 6º fala que a pessoa deficiente, que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. O artigo 6º não fala que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa se ela tiver apoiadores. Então, a figura de ter apoiador ou não, a figura da pessoa com deficiência nomear apoiadores ou não, é independente da sua capacidade. Pessoa com deficiência, a partir do artigo 6º, é plenamente capaz. Então, a letra B também está errada. A letra D, vamos pular a C, porque a C que vai ser a certa. A letra D, Miguel, em razão da capacidade civil de Maurício e de Fernanda, fica proibido de exigir que os apoiadores de ambos contrassinem o contrato de locação, caso ele seja realmente celebrado. Então, a letra D está errado, vai de encontro ao parágrafo 5º, que fala exatamente que o terceiro pode solicitar que os apoiadores contrassinem, assinem conjuntamente o negócio realizado com a pessoa portadora de deficiência. E é exatamente a alternativa C. Maurício e Fernanda são capazes, independente do apoio. Mas Miguel, que é a pessoa com quem eles estão contratando, poderá exigir que os apoiadores contrassinem o contrato de locação, caso ele seja realmente celebrado. A alternativa C é a indicada pelo gabarito do exame como a correta. E teve esse passeio, essa fundamentação legal que nós traçamos até agora. Gente, mais do que resolver uma questão, nós revisitamos o Instituto de Direito. Nós aprendemos ou nós lembramos sobre teoria das incapacidades. Então, se permitam, além de assistir essa vez, assistir uma segunda, uma terceira, um pouquinho mais adiante, daqui um mês, daqui 2, daqui a alguns dias, assistir novamente, porque isso vai funcionar como uma revisão de conteúdo também. É muito mais do que uma simples resolução de questão, tá certo? Então, em resumo, o que nós vimos? Nós falamos sobre a teoria das incapacidades, nós falamos sobre o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, nós identificamos no artigo 6º que a pessoa com deficiência é plenamente capaz, nós identificamos a possibilidade dessa pessoa com deficiência nomear apoiadores para lhes ajudar, para lhes fornecer elementos, dados, para que a pessoa com deficiência possa realizar os atos da vida civil com segurança.
E nós vimos também que terceiro, com quem a pessoa portadora de deficiência venha contratar, que terceiro possa solicitar que os apoiadores assinem conjuntamente esse negócio. Espero que esse nosso encontro possa ter ajudado de alguma forma o estudo de vocês. Se inscreva no canal para que nos próximos você possa ser avisado. Clique no sininho para que você possa ser avisado dos próximos vídeos. Tá ok? Agradeço a companhia de todos. Nos encontramos novamente em breve para discutir uma outra questão do exame de ordem.